Boa noite, pessoal! Boa noite a todos! Estou vendo algumas pessoas aí que são figurinhas carimbadas do canal. Sueli Castro, Fátima Cristina, Pepeu Palala tá agora aparecendo em todas as lives. Ó o Vicente aí também. A Shirley! Nossa, Shirley, estava te assistindo agora lá com o professor Wagner e você chegou aqui. Ah, não, é outra Shirley essa, mas bem-vinda, Shirley. O Flavião, Campinas está em peso aqui, ó. Sueli Castro e Flavião de Campinas. Muito bem, muito bom, muito bom. E você que não quer aparecer no chat, seja muito bem-vindo também. Gente, a live de hoje, muita gente tem pedido e perguntado sobre os papéis, os manuscritos do professor Jefferson, nosso amigo professor Jefferson, que faleceu recentemente e está deixando muita saudade aqui para a gente. Era uma pessoa muito querida. E a pessoa que ficou com esses documentos, a pessoa que cuidou do professor Jefferson, deu o seu apoio fraternal, é o professor Paulo César. Paulo César, ele já tem alguns vídeos aqui no canal, mais 1 ou 2 vídeos eu já crio uma playlist só dele. Eu crio uma playlist só dele aqui no canal, com uma menção honrosa ao canal, assim como o professor Jefferson também tem uma playlist com o canal dele. E para você que chegou e ainda não deixou o seu like, deixe o seu like, que é o nosso termômetro. Quanto mais like, eu sei que é interessante trazer mais assuntos nesse tipo. E você que está aqui assistindo gravado ou está vindo aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho. Ativando o sininho facilita o trabalho meu e do YouTube para trazer você aqui para o canal. Beleza? Muito bem, vou trazer o professor Jefferson, que preparou, fez uma apresentação no PowerPoint com fotos dos manuscritos do professor Jefferson. Ele vai falar um pouco do professor Jefferson, vai depois fazer a apresentação e apresentar algumas fotos dos manuscritos. Não dá para mostrar tudo, porque é muita coisa, mas eu sei que o professor Paulo César separou um conteúdo muito bom para mostrar para a gente aqui, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vou chamar aqui o professor Paulo, tá tudo certo aí, Paulo? Faz um joinha aí. Aê! 1, 2, 3, chamando... Professor Olá, Paulo! Tá careca de saber, hein? Como? Tá careca de aparecer aqui já. É verdade, é uma alegria estar no seu canal. Realmente é uma alegria e também a gente fica meio, como se diz, com saudades, né? Porque o professor Jefferson fez uma série de lives no seu canal e uma pessoa incrível, inigualável. Eu quero dizer para vocês que em toda a minha vida de pesquisa, eu nunca, assim, conheci, mesmo pela internet, uma pessoa que tivesse tanta informação a respeito dos extraterrestres e de paranormalidade, como o professor Jefferson. O Roberto teve a oportunidade de conversar com ele várias vezes e sentiu como ele falava com tranquilidade e com propriedade a respeito do tema. E ele falava com a segurança, não de quem era um mero pesquisador, não desmerecendo quem pesquisa na internet, ou até quem faz pesquisa, assim, em livros, porque eu também faço. Mas o professor Jefferson viveu. Eu vou apresentar ele daqui a pouquinho para vocês, porque eu creio que a maioria das pessoas que estão assistindo essa live, ou que assistirão, de alguma forma conheceram o professor Jefferson, deve ter visto alguma live dele. Entretanto, para aqueles que viajarem no tempo, né, aqueles do futuro que forem assistir a live, que nunca ouviram falar dele, poderão conhecer a importância que esse grande amigo Jefferson Borba de Souza teve e sempre terá na divulgação dos assuntos
alienígenas, nos estudos alienígenas. Porque, para o professor Jefferson, inclusive, o termo ufólogo, ou ufologia, já estava extemporâneo. Porque a palavra UFO, né, a sigla UFO, representa a palavra OVNI em português, que é objeto voador não identificado. E para os pesquisadores da área, já é uma realidade, né? Os OVNIs, os discos voadores já foram identificados, né? Então, nós vamos falar um pouco disso. Então, assim, Roberto, eu vou, assim, direto ao assunto, porque nós temos muita coisa para falar a respeito dos manuscritos do professor Jefferson. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que eu tenho até um áudio do professor Jefferson, um documento que ele deixou por escrito. Não foi a meu pedido, inclusive, logo que ele veio para o Paraná, nós fizemos um trabalho de pesquisa juntos, começamos a escrever um livro sobre a base de Dulce juntos. Eu tinha uma parte da pesquisa, ele tinha outra grande parte da pesquisa, e iniciamos um trabalho junto, e nós criamos uma equipe de apoio para ele, que estava passando um momento muito difícil, e ele foi deixando os manuscritos, fizemos uma parceria, com o intuito de começar a lançar esses livros, e ele me deixou guardião desses manuscritos. Entretanto, no final do ano passado, ele foi diagnosticado com câncer, começou a fazer um tratamento, no mês de fevereiro ele precisou fazer uma cirurgia. Aí ele me falou: Paulo, é o seguinte, eu estou meio receoso, eu posso vir a faltar e tal, não sei o que pode acontecer comigo. Torne-se o guardião desses manuscritos, eu quero deixar alguma coisa por escrito para você, para que ninguém venha falar nada. E aí eu falei: imagina, professor, o senhor vai sair dessa tranquilo, vai tirar de letra, não precisa fazer nada não. Não faço questão. Ele pediu que eu procurasse um advogado, eu não procurei. Ele pegou ele mesmo, fez de próprio punho uma declaração, uma espécie de testamento, me deixando responsável pelos documentos dele. E em parceria com o Miguel, que é o jovem que cuidou dele bastante, que morava com ele. Então, mas eu não liguei de reconhecer a firma desses documentos, deixei guardado lá. E, graças a Deus, ele saiu bem dessa primeira etapa do tratamento. E um dia nós fomos numa farmácia pegar um medicamento e ele falou para mim: passa no cartório que eu vou aproveitar e vou reconhecer a firma desse documento. Eu falei: imagina, professor Jefferson, eu faço questão. Ele insistiu, reconheceu a firma do documento, e eu guardei, falei: espero nunca precisar usar. Depois começaram uns bochichos aí, eu fui lá e devolvi todos os manuscritos para ele. Fiz uma ata, relacionei, listei, entreguei para ele, e ele falou: professor, você podia listar aqui para mim? Por quê? Ele falou: porque vamos dizer que eu me apropriei dos seus manuscritos, mas são teus, em caso de falta, mas o senhor não faltou ainda, fica com o senhor. Se Deus o livre guarde, o senhor vier faltar, aí eu dou um jeito de organizar esse material com o senhor, mas no momento eu acho muita responsabilidade o senhor estando aqui, eu não quero ficar com esse material. E aí ele assinou o documento de novo para mim, que eu estava devolvendo para ele aquilo tudo. Infelizmente, aquilo que ele havia previsto aconteceu, ele sabia que o câncer estava muito forte, né? Que começou nos intestinos, próstata, depois foi para a medula. E o professor Jefferson é um herói. Eu já estou começando a apresentação dele de uma maneira bem light, né? Não só pelo que ele viveu nos Estados Unidos, pelo que ele descobriu, pelo que ele escreveu, mas como ser humano que ele era, porque eu vi ele fazer live até deitado na cama, travesseiro, o celular na mão segurando assim, e fazer live. Ele, com dor, teve dia que ele tomou morfina, e no final da tarde ele fez a live. E ele nunca recusou, apesar da importância dele, depois eu vou falar um pouquinho, ele tem livro que é best-seller nos Estados Unidos, apesar de ele não ter recebido um vintém por isso, ele nunca recusou uma live de nenhum canal. Podia ser um canal com milhares de pessoas e um canal com dezenas de pessoas. O professor Jefferson ia lá e fazia um trabalho de muito bom grado, com a mesma qualidade de sempre uma pessoa gentil, uma pessoa amável. A gente fala, infelizmente, isso acontece em geral, na música, na literatura, nas artes, a pessoa só é valorizada depois que morre. Infelizmente. E eu vou falar um pouquinho mais pesado ainda aqui no Brasil, né? Nós outros, né? Nós, os brasileiros, não valorizamos as nossas coisas, as nossas pratas da casa, né? Eu não vou usar um termo muito conhecido para não dizer que eu estou fazendo apologia, é um complexo que nós temos, né? Não vou falar de quê, mas é um complexo que o brasileiro tem de valorizar as coisas de fora. E aí nós tínhamos aqui
um grande pesquisador, e não apenas do blá, blá, blá. Um pesquisador que tinha coisas para mostrar e não foi valorizado devidamente. E eu vou dizer para vocês, eu fiz uma verdadeira maratona, entrando em contato com os maiores nomes da ufologia do Brasil e do mundo, para que desse um apoio para divulgar o trabalho dele, porque é um material simplesmente maravilhoso, inédito. E a maioria, eu não estou aqui criticando, falando mal das pessoas, mas a maioria deixou para lá. Tem muito estrelismo nessa área, né? E houve até uma reunião de ufólogos da linha científica, cujo nome também não menciono, por respeito, para avaliar o trabalho do professor Jefferson. Deram 20 minutos para ele falar, era para ser 1 hora, um fala, outro fala, ele falou, na verdade, 20 minutos, para eles fazerem uma avaliação que eu achei um abuso, porque, eu já comecei agora, estou até tomando cuidado para não ficar falando, já tem 10 minutos aqui, não falei nada. Então, imagina uma pessoa que tem, eu cataloguei em torno de 20 livros escritos. Então, e a experiência de vida dele, tem muitos canais para os quais o professor Jefferson gravou lives e que tem toda a sua história lá. Você vai ver que só só a história de vida dele, o contato que ele teve aos 7 anos de idade. Então, é uma coisa incrível. Mas eu vou tentar ser metódico. Então, eu vou começar pela apresentação dele. Primeiro, quero dizer que o professor Jefferson ele é um paranormal. Tá? Ele é paranormal e uma das razões pelas quais ele foi levado para trabalhar em alguns projetos secretos dos Estados Unidos é justamente a paranormalidade dele. Então, ele conseguia entrar em níveis, estados de consciência elevados, e contatar, eu não vou dizer que foi um processo telepático, porque depois eu vou explicar para vocês como aconteceu no caso do no caso do professor Jefferson. Ele conseguia se conectar, uma entidade alienígena conseguia se conectar a ele. E ele conseguia transmitir informações de vários seres da Grande Confederação Intergaláctica. Então, foi o único escritor que eu conheço até hoje, ou pesquisador, que foi capaz de explicar os mistérios de Hercólogos, Nibiru, Tiamat e Marte. Ele explicou cientificamente os 2 cinturões de asteroides que existem no nosso sistema solar. Um foi resultado da explosão de Tiamat e o outro foi resultado da explosão do planeta Phaeton, uma guerra que houve no nosso sistema solar. Então, assim, é algo incrível. Só que ele como cientista, porque a partir dos 7 anos, eles fizeram uma mutação, eles liberaram o DNA do professor Jefferson, uma energia muito grande, que no Indostão, eles dizem que é um estado de Kundalini desperto, ou de consciência desperta. Então, o professor Jefferson tinha uma parte do DNA dele ativo. Não sei se a maioria das pessoas já deve saber disso. 90% do nosso DNA, os cientistas até pouco tempo atrás, até agora ignoram, né? Chamavam de DNA lixo. Então, dentro do DNA do ser humano esconde um grande mistério. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje. E a única pessoa que eu ouvi até hoje explicar detidamente, com detalhes, foi o professor Jefferson. Então, não apenas pela paranormalidade. Além de ser paranormal, ele era um contatado. E por conta dessa paranormalidade, o professor Jefferson conseguia acessar também os registros acásticos, ou registros acásicos da natureza. Então, ele tinha uma facilidade para transmitir a verdadeira história da nossa galáxia, da galáxia, porque do nosso sistema solar e antes do nosso sistema solar. Então, ele conseguiu acessar essas informações. Então, assim, ele trabalhou em projetos secretos de orçamento negro para o governo dos Estados Unidos. E escreveu um pouco disso. E esse livro, o primeiro livro dele, onde ele conta as experiências e as informações das quais o governo dos Estados Unidos já tem, ele chamou de Blue Planet Project, que fazia parte de um dos projetos que ele trabalhou. Ele se aliou a um escritor nos Estados Unidos, Gil Carlson. Esse Gil Carlson, o professor Jefferson descobriu que eles estavam fazendo experiências genéticas com seres humanos. Pode falar. Só para deixar claro para o pessoal entender o que são o orçamento negro que o professor
Jefferson falava, era, por exemplo, que quando uma lei não era aprovada no Senado, esse projeto que não era aprovado no Senado entrava dentro de um orçamento negro. Então, esse orçamento negro é onde, por exemplo, se faz apreensões de drogas, de coisas ilícitas, e é revertido em dinheiro de alguma certa forma, e aí consegue-se dinheiro para esse projeto que não foi aprovado na Câmara, no Senado, por exemplo. Então, o professor Jefferson fez parte desse tipo de pesquisas, de escritórios, né, que ele participava. Ele falava sobre os assassinatos molhados, é muita coisa que ele detalhou, que vocês encontram. Ele tem 10 lives aqui no canal, onde ele fala muita coisa sobre isso. Quando vocês puderem maratonar as lives que ele fez aqui no canal, vocês vão entender tudo isso que o Paulo está falando aqui do professor. E quem já viu está conseguindo entender o que o professor está falando, o Paulo está falando. Perfeito, Roberto. Obrigado pelo toque aí, porque, na verdade, esses projetos, eles demandam bilhões e bilhões de dólares. E não, eles, como são projetos secretos, inclusive de acordos entre o governo dos Estados Unidos e algumas facções extraterrestres, então esse dinheiro tinha que vir de algum lugar. Então, eles são chamados projetos de orçamento negro, porque o dinheiro que vem para bancar esses projetos é uma longa história, eu vou deixar para vocês verem nas lives, mas, senão eu saio do tema, mas é uma coisa simplesmente incrível que acontece no nosso planeta e nós desconhecemos. Então, o Sr. Jefferson, ele foi autor de um livro chamado O Blue Planet Project. Esse livro se tornou uma lenda nos Estados Unidos, porque, conforme eu ia dizendo, quando ele descobriu que eles estavam fazendo algumas experiências genéticas, ele descobriu algumas coisas, ele quis sair do trabalho, né? E eles não permitiram, porque ele sabia demais. Acabaram arrumando uma acusação para ele, e ele foi detido. Acusaram ele de obstrução de justiça e outras coisas, porque eles têm toda já uma formatação para trabalhar com pessoas assim, né? Eles fazem um assassinato de personalidade. Eles dão um jeitinho de quebrar a credibilidade da pessoa, associando a pessoa com os mais variados crimes. Então, fizeram isso com o professor Jefferson, e ele ficou 23 anos preso. Então, ele pegou todo o material que ele tinha, uma base de dados gigantesca, escondeu. Uma parte, ele escreveu um livro e mandou para o Gil Carlson. E o Gil Carlson editou o livro, e esse livro cita o professor Jefferson, coloca até foto do crachá dele para comprovar que ele tinha uma credencial GS8, que era a única credencial que, digamos assim, que dava acesso ao nível mais profundo do projeto na Área 51. Essa credencial, só para vocês terem uma ideia, ele foi o primeiro não americano a receber essa credencial, por conta da pesquisa dele, da capacidade paranormal. E, por conta dessa paranormalidade, ele também acabou indo em níveis onde ele não tinha autorização, e acabou descobrindo coisas que ele não gostou muito, e daí acarretou uma prisão injusta, e o Gil Carlson aproveitou que ele estava preso, lançou o livro Blue Planet Project nos Estados Unidos, faturou milhões de dólares, segundo o professor Jefferson, comprou barco, mansão, e o professor Jefferson ficou preso. E o professor Jefferson ainda mandava cartas de dentro de uma prisão federal para ele, passando informações e tal. Ele pegou algumas cartas do professor Jefferson e ainda fez mais um pequeno livro. E o professor Jefferson ficou sem receber nada. No final de 2019, o governo Trump muda o responsável por uma das agências, que conhecia ele, sabia que ele estava preso, e libertaram ele, trouxeram ele para o Brasil, para fazer um resumão dessa parte. Então, até quem tiver interesse, até vou pedir para o Roberto, por favor, depois deixar o link. O History Channel fez um documentário contando a história do professor. É muito interessante, porque é um documentário lindo, mostra o Blue Planet Project, e é um detalhe que eu estava me esquecendo aqui, falando, antes de entrar direto nos manuscritos do professor, o Blue Planet Project, o professor Jefferson antes escreveu com o pseudônimo de Anonymous. Então, existe muita coisa na internet ainda do Anonymous. Vocês vão saber quem é o Anonymous? Jefferson Borba de Souza. Pronto.
E outra coisa, aqui está os arquivos perdidos do Blue Planet Project, né? Esse livro só tem em inglês, esse livro que foi o best-seller nos Estados Unidos, mas ele é o Gil Carlson transformou os arquivos do professor Jefferson em vários livros. Ok? Acho que eu passei meio rápido a tela aí, mas deu para o pessoal ver. É só para citar. Então, depois o Roberto deixa o link, vocês poderão assistir esse documentário que o History fez do professor Jefferson. Inclusive, eles falam de alguns cientistas que romperam com o governo e foram perseguidos, mortos e desaparecidos. No caso do professor Jefferson, eles mencionam no documentário que o paradeiro dele era desconhecido. E claro, quando esse documentário foi feito, na época, o professor Jefferson já estava no Brasil, ele foi lançado há 3 anos atrás, então ele estava preso ainda. Até eu tentei um contato com o pessoal do History para dar a verdadeira localização dele, mas aí acontece uma outra coisa. Tem um Jefferson Borba de Souza, falso, tem uma conta do Twitter falsa, que criaram usando o nome dele, e vasculhando os documentos do professor Jefferson, ele deixou uma pasta comigo, eu encontrei todas as evidências, as provas, quem é a pessoa que se faz passar por ele no Twitter, que se fazia, eu nem chequei se continua, mas ele não dá nenhuma informação relevante, como é o caso do professor Jefferson. Ele só cita links de ufologia e tal. Eu tenho até se der tempo, depois eu vou mostrar para vocês a foto dele aí. E o professor Jefferson produziu. Então, essa live, daqui a pouquinho, eu quero falar do que ele produziu. Né? Então, eu estou apresentando mais ou menos ele, né, dentro do possível, que é muito difícil. Então, ele trabalhou para 3 departamentos nos Estados Unidos. Ele trabalhou para a DARPA, que é o Departamento de Defesa, né? Na verdade, ele trabalhou para o US Department of Defense, através de agentes da DARPA, né? Que ele é Defense Advanced Research Projects Agency, que fica em Arlington, nos Estados Unidos, né? E trabalhou também na NSA, National Security Agency, de Fort Middle, Maryland. Então para essas 2 agências, tanto para a DARPA como a NSA, que é a Agência de Segurança Nacional Americana, para essas 2 agências, o professor Jefferson trabalhou em 3 projetos diferentes. O The Blue Planet Project, que virou um livro. Esse livro trata sobre contatos, abduzidos e híbridos. Então, ele conta detalhes sobre a metodologia de contato, de hibridização de seres humanos e a classificação de extraterrestres. É algo inédito e fantástico, maravilhoso. Ele já tinha começado a traduzir. Eu tenho uma boa parte do Blue Planet Project traduzido por ele. O segundo projeto que ele trabalhou foi o Pulsar Project. É sobre tecnologia alienígena. Eu acho até, Roberto, que ele fez uma live falando de tecnologia alienígena no seu canal, não foi? Ele fez 2 lives. Perfeito. Tecnologia alienígena parte 1 e tecnologia alienígena parte 2. Tem a live aqui para vocês assistirem também. Assistam, pessoal, porque vocês vão ouvir falar de supercondutores, de portais, de nanotecnologia, tanta coisa que você vai ficar... E ele falava, assim, com conhecimento de causa. Ele explica cientificamente como os princípios de cada coisa dessa, né? E o terceiro projeto que ele trabalhou, depois do Pulsar Project, foi o projeto Nemes. E o que é o projeto Nemes? É sobre militarização de tecnologia alienígena. Ou seja, através de tecnologia reversa, eles já conseguiram fazer armas que, inclusive, derrubam naves. Para quem não sabe, algumas naves que caíram, não caíram, foram derrubadas já por conta dessa tecnologia. Então, o governo americano, não apenas o governo americano, mas principalmente o governo americano, já utiliza tecnologia alienígena na área militar e, inclusive, na fabricação de aviões, né, o avião triangular, que já trabalha com antigravidade e consegue, inclusive, abrir portais. Bom, pelo fato do professor ter denunciado o uso de experimentação humana, inclusive muitos imigrantes que saíam do México, entravam ilegais nos Estados Unidos, ele foi castigado e preso. O nome dele foi tirado, a nacionalidade dele foi... Inclusive a nacionalidade, que deram um crachá para ele,
criaram uma documentação em nome de um venezuelano, se não me engano, Richard Romero. Então, eles, além de eles terem prendido ele, eles criaram uma identidade falsa para ele. E tentaram fazer uma lavagem cerebral nele para que ele esquecesse de tudo. Acontece que durante todo o tempo... Como? O MK Ultra. Exatamente. O MK Ultra, que é tecnologia, armas de controle mental, e M de mortal, né? Não é só mental, né? Killer. Então, eles matam através do poder da mente, inclusive. O professor Jefferson só sobreviveu porque ele teve ajuda do monitor. E quem é o monitor? É o nome que eles criaram, porque exatamente alguém colocou aí as TRs, né? As aeronaves trianguladas, que distorcem tempo e espaço. Obrigado aí, curitibanos. Exatamente. Eles construíram essas Curitiba, TRs. Paulo? Você não vai para Curitiba? Como? Você não vai para Curitiba? Eu já estive em Curitiba no final de semana passado. Ah, legal. Eu vou sempre para Curitiba. Tá? Curitiba é meu caminho da roça. Bom, o fato é que, então, ele já tem essas naves triangulares utilizando tecnologia alienígena, armas escalares, ok? Então, quando o professor Jefferson descobriu, eles prenderam ele, tiraram tudo que ele tinha, inclusive a casa dele, um dinheiro que ele tinha na poupança nos Estados Unidos, uns dólares que ele tinha guardado, tudo, tiraram tudo dele. Ele ficou com a roupa do corpo e foi preso, resumindo, né? Mas, graças a alguns amigos leais que ele tinha dentro do Departamento de Defesa americano, que conheciam ele, que tinham trabalhado com ele, eles ajudaram ele a sair. E ele retornou ao Brasil no final de 2019. Então, os direitos autorais dele foram usurpados pelo escritor de livros Gil Calso, certo? Nunca pagou um centavo pelas obras que ele usou do Jefferson, né, que ele divulgou do Jefferson. Uma coisa muito triste. Eu vou ler agora, abre aspas. Essa é uma frase do professor Jefferson. Eu vou dizer para vocês entenderem um pouquinho da história dele. Nas palavras dele mesmo aqui, abre aspas. Esse texto que eu vou ler para vocês é um parágrafo de um livro que o professor Jefferson escreveu chamado Ex Machina e o Protocolo Gaia, escrito em 2021. É um livro de 200 e poucas páginas, é um dos manuscritos mais interessantes que eu já vi. Hoje eu estou... Agora, os manuscritos originais, ó, escrito a lápis. Ele colou as ilustrações, a maioria delas ele desenhava. O professor Jefferson era um excelente ilustrador, então ele desenhou. Então essa frase foi tirada do início do livro e traduzida, porque esse livro está todo em inglês. E outra coisa, pouco antes de desencarnar, ele escreveu um adendo. Esse adendo, também todo em inglês, fala dos grupos extraterrestres, segredos do nosso sistema solar, sobre Nibiru e Nimes, agenda reptiliana, incursões interterrestres, e uma outra palavra que eu não consegui traduzir, Wandering Skies. Bom, deixa lá. A frase do professor que consta desse livro. Você conhecerá também pessoas poderosas desse mundo que me veem como uma fera, pois estou revelando seus segredos perversos. Gostem ou não. Tenho certeza que haverão consequências. Mas, depois de tudo que eu já passei, além de me matar ou me prender, não há muito que eles possam fazer comigo do que alguém já não fez. Esse é um livro sobre divulgações e revelações. É sobre as verdades ocultas lá fora, mas é um reconhecimento a todos os heróis desconhecidos por aí, lutando em guerras secretas, em nome da humanidade e da própria Terra. Bem-vindo ao Ex Machina e Protocolo Gaia, assinado Jefferson Souza, 2021. Então, ao escrever o relatório Gaia, o professor Jefferson já previa retaliações. Eu não imaginava que fosse acontecer tão rápido. Mas tudo isso tem, né, cópia, tem garantia, etc. Bom, professor Jefferson, eu vou ler aqui,
Na verdade, hoje eu vou mostrar para vocês os manuscritos, principalmente de uma obra que está para ser Paulo, lançada aqui. Sim? Isso aí já faz parte do slide? Na verdade, o primeiro e o segundo slide, sim, mas eu já comentei, então quando você for apresentar os slides, você já pode mostrar só a capa e pular os dois primeiros. Tá? Então, Porque eu ampliei um pouco, eu tinha colocado alguns tópicos para me esquecer aí. Pode abrir isso, ótimo. Pode deixar parado aí um pouco. Aí você tem uma foto do professor Jefferson, no cantinho superior esquerdo, e embaixo uma ilustração do livro The Blue Planet Project. Ok? Embaixo, em azul, eu coloquei o link para vocês pegarem depois o Roberto. Eu coloco aqui na descrição depois. Depois ele deixa na descrição. E ele pediu para me fazer um prefácio de um livro que ele escreveu, chamado Relatório Alfa. É sobre esse livro. Se eu começar a falar um pouquinho de cada livro, vocês não vão, digamos, vai ficar muito cansativo e vai misturar tudo. Eu vou falar alguns aspectos gerais, mas eu vou me aprofundar mais nesse primeiro livro, o Relatório Alfa. E no final do Relatório Alfa, escrito pelo próprio Jefferson, no epílogo da obra, ele fala assim, ó, Jefferson Souza é como uma sombra cercada por um enigma, coberto por um segredo e enterrado em um mistério. Ele é a prova viva que a realidade pode ser muito mais estranha que qualquer tipo de ficção possa imaginar. Teve um contato alienígena quando era criança, conheceu os maiores pesquisadores da área no mundo e foi arregimentado quase à força por saber demais pelo Departamento de Defesa americano. Depois foi detido por mais de 20 anos sobre uma falsa acusação para tentarem fazê-lo calar. Quando saiu seu livro, considerado a Bíblia dos pesquisadores de ufologia nos Estados Unidos, o The Blue Planet Project, foi penalizado, perdendo seu passado, seu nome e seu país. Teve seus direitos autorais usurpados, foi torturado e sobreviveu pela intervenção de seu monitor, que é um ser extraterrestre que se comunica com ele e tem ajudado nos momentos mais delicados. Então, esse é o segundo slide, que eu coloquei uma parte do prefácio que eu fiz falando dele. E como ele mesmo dizia isso, ele falava, Paulo, a realidade, muitas vezes, é mais incrível que qualquer ficção. E eu pude testemunhar isso, viu? Tem coisa que a ficção... Eu até brincava e falava, olha, brincando, mesmo que tudo que o professor Jefferson disse e escreveu até hoje fosse ficção, olha só o que eu estou falando, pessoal. Mesmo que tudo que ele escreveu fosse ficção, mas não é. Ele já seria um dos maiores escritores de todos os tempos. Porque ele colocou coisas mais incríveis que o próprio Júlio Verne escreveu na época. Vocês vão ver, eu poderia dizer que o professor Jefferson, se fosse ficção que ele escreveu, ele seria o Júlio Verne do futuro. Entretanto, ele é um documentarista dos arquivos da verdadeira história do planeta Terra. Então, pode passar esse slide do The Planet Pulsar e Projeto Nemes aí. Pode passar esse slide, que eu tenho um slide aí com uma relação de obras escritas pelo professor Jefferson. Esse é o prefácio que eu já li também. Pode passar para o próximo. Vou deixar muito só um tempinho aí. Aí. Esta é a relação de livros que está em poder de uma gráfica nos Estados Unidos, a qual nós já contactamos também. Fora o que ele escreveu no Brasil durante 2019, 20, 21, 22, durante os 3 anos que ele esteve no Brasil, porque ele era uma máquina de produzir. Ele escreveu todos esses livros listados aí. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 obras escritas aí. Dessas 15, na verdade eram 16, mas uma eles já editaram. Essa obra aqui, ó. Tá de ponta Dark Matters and Prophecy, Secrets of the Ouija Board. Ah, tá.
Eu lembro que Esse ele é sobre falou desse tabuleiro livro aí. Ouija. Como? Eu lembro que ele mostrou esse livro numa live, todo contente que tinha sido editado e publicado. Exato. Eu tenho a honra de ter essa obra autografada. Ó. Então, e esse aqui é Ô, um Paulo, papelzinho, ó. ô, Sim. Paulo, você me dá só uma licencinha que eu vou pegar água, mas pode continuar aí. Fica à vontade. Eu vou continuar falando enquanto isso. Posso? É rapidinho. Pode ir lá, vai tranquilo. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Essa relação de livros que vocês estão vendo aí, o primeiro dele, Aliens Warzone, que significa Guerras Alienígenas. Esse livro está sendo editado nesse momento lá nos Estados Unidos. Vai ser lançado em inglês, só que nós já estamos com a tradução em português e vai ser lançado futuramente com o nome de Relatório Beta, onde vai falar de guerras entre alienígenas e extraterrestres, guerras entre alienígenas unidos com extraterrestres contra outros alienígenas, terrestres e alienígenas contra outros alienígenas. Então, é uma história muito interessante. Esse Dark Mars and Prophecy é o da segunda linha, que já saiu. O terceiro é o Epsilon Report, que é o relatório Epsilon. Ele trata de abduções em massa. Todo um documentário feito pelo professor Jefferson que conta a história de abduções em massa. Então, notem que esse material está nos Estados Unidos com uma gráfica. Designação das formas de vida alienígenas e por aí afora. Legal que tem um livro sobre mnemonáutica, os arquivos mnemonáuticos. E o que é mnemonáutica? Mnemonáutica é a antiga viagem astral, numa versão moderna, onde eles utilizam os conhecimentos da projeção astral dos esotéricos para espionagem, inclusive com tecnologias etéricas que influenciam na terceira dimensão. Então, esse livro de mnemonáutica é incrível. Infelizmente, eu não tenho ainda a cópia dele. Ok? Bom, pode passar para o próximo slide, fazendo favor, Roberto. É só para situar o pessoal da abrangência da pesquisa do que o professor Jefferson já produziu. Então, vocês estão vendo nessa última slide, que o Roberto acabou de tirar aí, uma lista de livros que ele escreveu. Pessoal, ele não é um cara que fala, um teórico. Eu digo que ele é porque ele continua vivo nas outras dimensões, consciente. Ele produziu, tá? Como diz, ele não mata a cobra e mostra o pau. Ele mata a cobra e mostra o pau e a cobra morta. Viu, Paulo? Okay? Só informando aqui que a gente, pelo menos o meu canal e outros canais que eu via, só explorava do professor a parte da ufologia. Mas vocês vendo o tanto de livros que ele tem aí, ó, ele tinha conhecimento em diversas outras áreas. Exatamente, Roberto. Muito bem observado. Por quê? Devido à paranormalidade dele, ele era um expert em assuntos esotéricos. Então, a parte científica, ele criou até um termo chamado tecnomagia. Então, ele entendia de toda essa parte de paranormalidade. Inclusive, o livro Dark Mars and Prophecy, que trata do tabuleiro Ouija, é algo revolucionário. Ele explica como funcionam os seres dimensionais, como que eles conseguem abrir portais, influenciar na terceira dimensão, como que eles se alimentam das energias emocionais das pessoas. E é um livro com linguagem científica. Por conta de tudo isso, o professor Jefferson, nós criamos, inclusive, a ABEX, a Academia Brasileira de Exologia. Por quê? Porque não dá mais para ficar usando só o termo, né, ufologia. Nós estamos utilizando exologia, porque a exologia já trabalhando a nível acadêmico. Então, são todos os estudos de nível acadêmico relacionados com temas de fora do planeta Terra. Exo é fora, logia é estudo. Está dividida em uma variedade de categorias, como descrevemos abaixo. Então, aí o professor Jefferson, ele organizou, ele mapeou tudo e, digamos que ele codificou tudo isso e colocou trabalhos que ele já tem escrito de exoantropologia, exobiologia, porque no próprio relatório alfa,
conforme eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, nós temos toda a anatomia e fisiologia também dos Greys. Ele explica como funcionam os pulmões deles, ele explica como funciona o cérebro deles, o coração deles. Então, nós vamos ter exobiologia, exopolítica, como que existe um consórcio de planetas, que aqui na Terra nós chamamos de grande confederação, das quais a Terra ainda não faz parte, mas que monitoram e cuidam de planetas como a Terra, que são planetas santuário. Exopolítica, né? A exoteologia, a exoengenharia, e por aí vai afora. Porque é necessário cunhar esses termos e começar a sentar as bases do que vai ser a ciência do terceiro milênio. Que no terceiro milênio, nós vamos ter, em breve, provavelmente, acontece um contato aberto. E nós vamos ter que classificar todo esse conhecimento que vai vir para nós, né? Então, aí entra a exologia. Então, aqui, nós criamos a BEC. Sim? Tanto que você colocou bem... Você colocou muito bem colocado. Você colocou muito bem colocado aqui, ó. Por exemplo, a visão personal dos princípios de fé diversas civilizações extraterrestres. Por que civilizações? Porque o professor falava que não eram raças, como a gente costumava chamar, e outros ufólogos chamam, a raça Grey, a raça X, né? Ele falava que não era Grey, que nós tínhamos a ideia de colocar cor na raça, que Grey, em inglês, é o cinza. Ele não entendia isso, porque a gente colocava, e que, na verdade, os Greys tinham um nome, que é a civilização Jagara Collective. Exatamente. Então, perfeito. Eram várias civilizações, não raças, né? E nós somos a civilização humana, eles são as civilizações Jagara Collective, existem outras civilizações, mas ele distinguia isso como civilização e não raça. Pode falar aí, Paulo. Exatamente. Por isso, no primeiro termo lá, exoantropologia, é o estudo das civilizações, das diversas civilizações, e de acordo com o seu estado de avanço, classificado de acordo com o seu desenvolvimento, com respeito à sua idiosincrasia, ou seja, hábitos e know-how. Então, você lembrou muito bem que o professor Jefferson ficava indignado quando a gente usava o termo Grey. Mas não, Grey é uma cor, eles são uma civilização, e a civilização é a civilização Jagara Collective. Muito bem lembrado, Roberto. E legal essa live, o Roberto, como ele trabalhou muito com o professor Jefferson, fez mais de 10 lives com o professor Jefferson, ainda conversava, ainda organizou os áudios. O professor Jefferson deixou todo um documento em áudio também. Ele procurou documentar o maior número possível de informações antes dele desencarnar. Ele era um arquivo vivo. Então, é legal fazer essa live ao lado do Roberto, porque ele lembra, ele ajuda, ele conhece muita coisa do trabalho do professor Jefferson. Então, ele classificou, sim. Inclusive, Paulo, ele mandou para mim os manuscritos que ele preparou, você sabe disso. Ele preparou uns manuscritos, a gente digitou aqui com a ajuda de um amigo, falta fazer a correção, mas esse aí está pronto. Ia ser mais um produto, além dos áudios que a gente tinha criado, que ele tinha criado para venda, para ajudar ele, ia ser mais um produto para a gente comercializar e ajudar ele financeiramente. Mas não teve tempo. Mas estão prontos. Já enviei para você. A gente vai ver a melhor forma de apresentar isso para as pessoas. Aos poucos, porque também a gente tem outras coisas para fazer, mas está na escala para a gente ser feito, né, Paulo? Exatamente, inclusive está sendo feita, até a Alice está nos ajudando, agradeço, está sendo feita a correção gramatical e ortográfica. Tem uma outra amiga nossa de Curitiba também, Edmaro Sachuk, que está trabalhando na correção e organização do relatório alfa, né? Só falta uns detalhes. Conheci a Edmara também. Exatamente. Então, nós estamos fazendo um trabalho em equipe aí, para que esse conhecimento não fique engavetado e para que o maior número possível de pessoas tenha acesso. Então, vamos lá. Pode passar isso aqui? Pode passar. Esse próximo slide eu não vou comentar muito, mas porque nós criamos essa academia chamada BEX,
pela necessidade de romper com as ideias pré-estabelecidas e investigar mais além das limitações dos conhecimentos antiquados que, todavia, são vigentes no momento. Então, assim, nós queremos uma liberação dos conhecimentos acadêmicos que, por tanto tempo, esteve escondido da população. Então, estamos criando um grupo de intenções, de pessoas, para criar uma força de trabalho, para divulgar isso e para pressionar as instituições que têm essas informações e escondem da humanidade. E de onde vem esse material acadêmico que nós estamos divulgando, né? Bom, em primeiro lugar, não oficialmente, né, porque o professor Jefferson conseguiu esse material do Departamento de Defesa americano, da ARPA, de Arthur Virginia, da NSA, National Security Agency, dos arquivos pessoais do professor Jefferson, que tinha mais de 40 anos de pesquisa. Desde os 7 anos, ele foi acumulando conhecimento, dos meus arquivos pessoais também, com mais de 30 anos de pesquisa, e do professor Dirceu Klemba, de Ponta Grossa, que nos ajuda a organizar a Escola de Mistérios e a Academia Bex. E contatos alienígenas através de paranormais. Então, nós temos uma equipe de paranormais, depois eu vou explicar um pouquinho disso, e eu consegui montar essa equipe graças a certos, inclusive, utensílios extraterrestres, alienígenas, que estiveram, por incrível que pareça, estiveram em meu poder durante um período. Não tenho mais. Entretanto, estiveram em meu poder. Eu vou mostrar foto deles para vocês hoje. Inclusive, é como se eles tivessem distorcido o espaço-tempo e criaram um cenário para que as coisas, para que houvesse uma sincronicidade. E quando eu vi um dos manuscritos do professor Jefferson, ele descrevendo uma das tecnologias de Akara, que é aquela varinha de cristal, e eu tinha estado com uma delas durante um período que tinha sido entregue por um contatado, inclusive tem uma live no canal do Roberto, onde eu conto essa história do bastão de cristal, e eu pude fazer uma checagem. Imagina, eu conheci um contatado em Mandaguari, que foi abduzido, os seres deram para ele uma varinha de cristal que ele não sabia como usar, ele ficou com ela por um tempo, depois ele passou para mim essa varinha, porque ele desencarnou, a família não sabia nem o que era, e ele deixou no meio de um livro que me pertencia, a família me devolveu o livro e me entregou a varinha. Demorei muito tempo para descobrir como ela funcionava, dos aspectos funcionais dela, porque, conforme eu vou mostrar para vocês depois, ela tinha multifunções. E o professor Jefferson descrevia já essa varinha no relatório Alfa e também no livro chamado Zadara, ele desenha um Jagara segurando uma varinha dessa. Uma coisa incrível. Eu falei, puxa vida, esse homem está falando a verdade, por quê? Então foi uma dos objetos que teve na minha... que me deram confirmação do trabalho do professor Jefferson. Nesse slide até colocamos a logomarca da National Security Agency e da Space Force, do lado direito da Space Force, por quê? O professor Jefferson, ele falava com detalhes de uma força especial criada no governo americano, chamada Space Force, para lidar com assuntos extraterrestres, inclusive guerras, inclusive recolhimento de material de naves acidentadas, captura de corpos extraterrestres. Então, na verdade, é claro, né? Essa é a fonte de informação do professor Jefferson, mas, eu volto a repetir, a capacidade paranormal que ele teve. Minha humilde pessoa, teve a oportunidade de confirmar muita coisa através de um objeto, um aparato extraterrestre, que esteve em nosso poder por 7 anos. E depois eles buscaram, levaram de volta. Não está mais comigo. Então, eu já falei, eu coloquei até no meio uma marca d'água aí sobre a Terceira Guerra Mundial, que já está acontecendo. E essa guerra, pessoal, não é uma guerra de bomba, de tiro. Essa guerra é uma guerra econômica, é uma guerra pelo conhecimento. E essa frase, abre aspas, o professor Jefferson usava muito, nem sei se é dele, mas ele usava muito. O que manda no mundo é o conhecimento, e conhecimento é poder. Então, quem conhece tem poder. Então, e agora imagine a quantidade de material e de informações que o professor Jefferson deixou por escrito, deixou nos seus áudios aí. Eu vou passar aqui, vamos lá. Pode passar o slide. Além dessa guerra ser pelo poder, essa guerra, pessoal, também é pela mente humana.
Então, ela se divide em duas facções. Primeiro, para dominar a mente humana. Depois, para roubar a sua alma. Pasmem, mas o ser humano da Terra, no seu DNA, ele tem um poder que foi deixado pelo Criador, pelo Divino Arquiteto, pelo Supremo Arquiteto do Universo, um poder tão grande que a raça humana, se ela, em pouco tempo, pode ultrapassar civilizações do universo que tem milhares e milhares de anos. O professor Jefferson, eu até acredito que o Roberto deve ter ouvido ele falar já a respeito disso, que nós conseguimos tecnologia reversa, copiar a tecnologia deles e ainda modificar e ainda melhorar, mesmo no estado atrasado em que nós estamos. O que faltava para nós... O professor falava que em contato com os seres que ele tinha, ele dizia o seguinte, que os próprios seres não entendiam como a gente, né, nós seres humanos aqui na Terra, uma civilização tão inferior assim no sentido de tudo, conseguiu uma alavancagem tão grande na parte tecnológica. E eles ficavam impressionados com o tempo que nós conseguimos isso, que foi em pouquíssimos tempos, coisa que para eles demorariam milênios para conseguir essa tecnologia que nós temos hoje aqui. Então o professor dizia isso daí. Outra coisa que o professor falava também, puxa, me fugiu aqui. Vai falando aí que eu vou lembrar, Paulo. Tá. Na verdade, até eu vou marcar com o Roberto uma próxima live, onde eu vou falar dessa questão dos poderes paranormais, da energia da alma contida na alma do ser humano. Porque dentro do nosso DNA, nós temos uma substância que ela é disparada quando nós estamos em situação de dificuldade. E isso libera certos poderes paranormais para a raça humana. Além disso, de uma certa forma, aquele versículo bíblico que fala que faremos o homem à nossa imagem e semelhança, realmente é real. E dentro da raça humana existe um gene, existe um poder que os yogis chamam de Kundalini, que libera todos os poderes paranormais e o ser humano se torna um Deus criador também, desde que tem uma trava de segurança, claro, senão qualquer louco aí ia despertar poderes, desde que haja um proporcional desenvolvimento físico e psicológico. Então, uma purificação física e psicológica. Mas, e tem uma diferença também. A maioria das civilizações do universo são civilizações coletivas. Ou seja, o que um sente, todos sentem. Eles demoram um pouco em tomar decisões. A raça humana, embora haja uma conexão, o ser humano, ele age individualmente. Isso nos diferencia muito de outras civilizações. Isso nos dá um poder de decisão muito rápido. Eu vou falar desse assunto numa próxima oportunidade. Mas eu vou deixar a sementinha já nessa live, porque eu coloquei nesse slide a foto de um cientista chamado Andrija Puharich, do lado esquerdo, o senhor de barba, e do lado direito, um jovem, na época, Uri Geller, que hoje já é mais velho, bem mais velho. Mas por quê? Justamente o interesse de muitas civilizações extraterrestres. O professor Jefferson sempre falava, vocês acham que eles vêm fazer turismo aqui no planeta Terra? Eles gastam uma energia muito grande para atravessar uma galáxia, fazer uma viagem super distante para vir aqui na Terra fazer turismo? Não. Para ficar piscando para os ufólogos? Não. Eles vêm aqui porque eles têm um interesse muito grande na civilização terrestre. E, inclusive, no caso dos Diagara, eles estavam tentando uma hibridização com a nossa raça para pegar essa capacidade que nós temos do DNA. Isso é inédito, e eu estou traduzindo um livro do professor Jefferson, onde ele detalha isso. Mas o governo americano, sabedor que era disso, começou um projeto chamado The Round Table, projeto da mesa redonda, onde eles exploravam essa questão da paranormalidade, e um dos cientistas pioneiros dessa pesquisa foi o Dr. Andrija Puharich, que viajou o mundo inteiro catalogando os paranormais do mundo e contratando alguns para trabalhar para o governo americano, para a CIA, para a NSA. Uri Geller foi um desses. Então, pessoal,
Então, eles descobriram que a paranormalidade é uma ciência. E com paranormalidade você consegue acessar certas tecnologias alienígenas, inclusive. E é uma longa história, eu coloquei isso aí só para dar uma pitadinha. E o professor Jefferson era um paranormal, razão pela qual ele foi, além de paranormal, ele é paranormal e contatado. Mas o que pouca gente sabe, por exemplo, que o Uri Geller também foi um contatado, na idade de 7 anos, na mesma idade do professor Jefferson, e o Uri Geller também teve seus poderes desbloqueados pelos extraterrestres. Eles sabem como desbloquear. Eu quero fazer 3 comentários rápidos, eu não estou podendo acompanhar o chat, mas eu vi que a Edmara comentou, estamos preparando os livros. Quero agradecer a Edmara, que ela tem feito um trabalho de abnegação para ajudar a vir à luz todo esse conhecimento. A Alissa Cristina também está na live, e ela comentou, colocou uma figurinha ali. Agradecer, que são pessoas que estão trabalhando para que tudo isso venha à luz, esse conhecimento maravilhoso. Então, deixa eu ir direto para o tema. Tudo que está nesse slide, no próximo slide, eu já comentei com vocês, tá? Então, eu vou passar. Sim? Você me dá um minutinho aí? Claro. Eu vou só dar um recadinho para o pessoal aqui, que slide 8, né? Tá bom, só para eu não esquecer, eu vou compartilhar uma tela aqui. Deixa eu só... Isso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma foto, um slide que eu fiz dos manuscritos do professor Jefferson. Alguém perguntou a respeito dos criadores. Então, o professor Jefferson tem todo um trabalho nessa área, explicando... Paulo, sim? Posso falar aqui rapidinho? Pode, por favor. É rapidinho. Pessoal, é o seguinte, eu estou fazendo uma rifa, tá? É uma rifa para ajudar aqui o canal. Eu quero comprar um microfone profissional, porque aqui eu estou usando fone de ouvido, microfone do fone que vem no celular. E eu vejo aí a qualidade de som que é de outros youtubers que também fazem live, porque eles usam um microfone certo, uma qualidade certa, profissional. Se tá bom do jeito que vocês estão me ouvindo aqui agora, com o microfone vai ficar muito melhor, porque a intenção que eu tenho com o canal é de futuramente fazer lives sem que eu precise só de convidados, que eu também traga conteúdos que eu posso apresentar para vocês. E com isso eu vou poder utilizar o microfone que eu estou fazendo a rifa, tá? O prêmio da rifa são esses 6 livros que vocês estão vendo aqui, ó, que inclusive esse autor, o Zacarias, é indicado pelo professor em várias lives que ele fez aqui no meu canal, tá? Ele fala sobre esse autor aqui. Inclusive, o professor conheceu esse autor em Nova York. São 6 livros o prêmio, tá? É R$15 o valor da rifa. E são 6 livros. O segundo prêmio, que seria o segundo número sorteado, eu vou entregar para as pessoas 25 áudios do professor Jefferson, tá? Que é a primeira versão dos áudios que ele fez, que a gente comercializou para ajudar ele. E o terceiro prêmio são 15 áudios do professor Jefferson, é a segunda versão dos áudios. Só que se você chegar para mim e falar assim, ó, eu vi a live do professor Paulo, na qual você também falou da rifa, quem comprar a rifa e dizer que viu a live, eu vou estar entregando gratuitamente, se você comprar a rifa, esses 15 áudios do professor que eram vendidos por R$ 47,90, você vai conseguir adquirir eles por R$15, tá? Comprando o número da rifa aqui. Então, nós temos hoje, dia 15/9 de 2022, 44 números disponíveis. Já são bastante números que já foram vendidos, tá? Então, garanta o seu número. Você vai estar ajudando o canal, e se você for sorteado, eu vou enviar esses livros para você por correio, tá bom? Beleza? Beleza. Então, se você quiser, ó, o link tá na descrição aqui embaixo da live e também no topo do chat aqui da live, tá bom? Então, tem o link aqui embaixo
do vídeo e no topo do chat da live. Tá? Você pode pagar por Pix ou cartão de crédito. Beleza? Então tá bom, pessoal. É isso aí que eu queria dar o recadinho, aproveitar aqui. Voltando então com o professor Paulo. Uhum. Vamos lá. Obrigado, Paulo, obrigado pelo momento, Paulo. Não, imprescindível, nós já estamos com 1 hora, eu vou ser mais objetivo. Vamos pular Nossa, esse... olha quem está aqui. Sim. Tá vendo ela aí? A Edmara? Não, a Alissa. A Alissa, sim, já cumprimentei ela, já agradeci, inclusive, também. Agora há pouco, a Alissa e a Edmara. Duas pessoas que estão nos ajudando muito nesse trabalho todo. A Alissa me ajuda aqui com o braço direito. É a Alissa. Opa! É a Alissa que está fazendo a correção dos textos que eu mandei para ela, que o professor tinha mandado para mim digitar. E tem também a Edmara, que trabalha com livros, né? Que Exatamente. também está fazendo as pesquisas lá que o professor deixou para ela, dar continuidade nos livros. Muito bom, muito bom, muito bom. Existem pessoas boas aqui no canal e você encontra quando estamos em live. Verdade. Pode passar o próximo slide? Pode passar. Pode pular o próximo slide também, que é só texto, era só um... Finalmente! Finalmente, começamos, pessoal. Olha, é o seguinte... Agora é o momento de você compartilhar essa live. Agora é o momento de você dar o like e o momento de você seguir o canal se inscrevendo no canal. Exatamente. Bora lá. Se inscrevam no canal, deem o like, compartilhem essa live, porque esse é um momento muito raro. Vai ficar registrado para a posteridade aí nessa live. A caligrafia do professor, para vocês verem como que ele desenhava maravilhosamente bem. Observe no sulfite do lado esquerdo. Pessoal, ele fazia essa margem à mão livre e depois ele parece que baixava uma energia e ele ia... Observe o dedo do canto superior esquerdo. Ele desenhou uma energia, como se tivesse assim, ó. Esse é Shintok, ou o que vocês na Terra chamariam de índice, ou guia da informação, do conhecimento que lhes vou compartilhar. Então, é um livro no idioma alienígena. Viu, então, pessoal? E ele colocou alguns numerais em alienígena. O número 1... Viu, Paulo? Sim. Como o professor ficou preso tanto tempo, ele não acompanhou a tecnologia, ele não sabia mexer em computador, ele fazia tudo à mão. Ele fazia tudo à mão, desenhando e escrevendo. Então, 200 páginas, 400 páginas... vários livros, várias páginas, tudo escrito à mão. À mão, totalmente à mão. Ele falava assim para mim, ele preferia ainda escrever a lápis. Ele falava que a lápis parece que a energia fluía melhor. Então, do lado esquerdo você tem essa escrita extraterrestre, certo? Do lado direito você tem a capa do relatório Alfa, que é o primeiro livro que a Edmara está trabalhando nele, está quase pronto. Até que já está pronto. Essa semana eu não falei com ela, mas em breve já vai sair. Então é o seguinte, observe lá em cima, Top Secret revelado, relatório alfa, tipologia alienígena. Do que trata esse livro? Tipologia alienígena geral, tipologia extraterrestre, relatório geral dos Greys, entre parênteses, Jagara Collective. Ele colocou Greys, só porque é para as pessoas entenderem, e já colocou o nome da civilização embaixo. E no canto inferior direito, observe aquele triângulo com 3 pontinhos, que é um ícone alienígena também. Depois vocês vão ver esse símbolo desenhado, que bonito que ele fica. Então, pode passar o próximo slide, que só para vocês verem uma parte do índice do relatório alfa, do Shintok, do relatório alfa. Observe aí a classificação dos tipos alienígenas, tipologia extraterrestre e o relatório condensado dos Greys. Então, na tipologia, nós vamos estudar os extraterrestres físicos, extraterrestres energéticos, ultraterrestres, crononautas que viajam no tempo, transdimensionais, intraterrestres, os neoterrestres, porque nós temos já novos seres terrestres
que são híbridos convivendo conosco, com o cérebro já alterado. Depois, tipologia extraterrestre, onde ele vai falar dos físicos e dos etéricos, aqueles que são energéticos. Relatório condensado dos Greys, a história básica dos Greys, a biologia do Jagara, né? A antropologia Jagara, a agenda deles e a tecnologia básica do Jagara. Nesse capítulo de tecnologia, essa parte eu coloquei aqui nos slides para vocês poderem ver o desenho que o professor Jefferson fez, a citação da tecnologia e a tecnologia que nós tivemos a alta honra de ter em mãos. Pena que, na época, eu não tinha o professor Jefferson do lado para me ensinar a usar. Eu descobri uma das utilidades dele. Inclusive, foi com a ajuda da Edmara, que está aqui presente no chat. Ela me ajudou a descobrir como utilizar aquele bastão de cristal. Então, pessoal, pode passar para o próximo slide. Isso é rápido. É só um organograma feito pelo professor Jefferson, dos estudos alienígenas, né? E uma frase que o professor Jefferson falava em todas as lives, eu coloquei aqui entre aspas, né? Que todos os extraterrestres são alienígenas, mas nem todos os alienígenas são extraterrestres. Por quê? Alienígena é uma outra civilização, é uma outra categoria de seres. E na Terra nós temos intraterrestres, nós temos outros seres convivendo na Terra, mas são alienígenas, não são terrestres, né? Agora, uma coisa é certa, todos os alienígenas são extraterrestres, vem de fora. Agora, nem todos os alienígenas são extraterrestres. Todos os alienígenas são extraterrestres, isso é normal. Mas nós temos alienígenas vivendo aqui na Terra, tá? Então, e observe esse esquema do lado esquerdo, né? A classificação dos alienígenas e dos extraterrestres, né? Os humanoides, extraterrestres humanoides, humanoides não orgânicos, inteligências digitais, formas de vida aquáticas líquidas, enfim. Essa é a primeira, na verdade, essa classificação feita pelo professor Jefferson é a primeira que eu vejo codificada e organizada desse jeito na história. É uma criação do professor Jefferson e ela está contida dentro do relatório-alvo. Pode passar o próximo. Uma outra ilustração do relatório-alvo. Aí você tem à direita um Jagara, né? Desenhado pelo professor Jefferson. Eu escaneei, dá para ver do lado direito a letra, né? Que ele escreveu até perto do desenho. Eu não fiz um recorte, deixei só para vocês poderem ver como são os manuscritos dele. Do lado esquerdo, ele desenhou um Phaetoniano, e do lado direito, um Mazdian, ou Marada, que é o nome da civilização marciana, os Maradas. Essas duas civilizações se uniram para lutar contra os reptilianos, e só ganharam porque foram ajudados pelos Nibiru, pelos Anunnakis, na verdade. Bom, isso é uma outra história, um outro capítulo, vamos lá. Pode passar o próximo slide. Aí nós temos os 4 tipos de Jagara, tá? Os nariz comprido, que são os administradores, os técnicos, engenheiros, cientistas, os guardiões, que são militares, né? E também, o último no cantinho inferior direito, drones. Eles têm robôs biológicos, o professor Jeff chamava de drones, que eram controlados a bordo da nave. Muitas viagens espaciais também, eles faziam o trabalho para os Greys, tá? Então, observe esse manuscrito, a página 38, ele numerava, fazia margem em todos, e olha que desenho, como que ele desenhava bem, né? Pode passar para a próxima página. A próxima página é impactante. Aqui nós paramos um pouquinho, porque você tem no canto superior direito, a minha mão segurando o bastão de cristal. No canto inferior direito, você tem uma foto ampliada do cristal. No lado esquerdo, o manuscrito do professor Jefferson. Desculpe. Então, você tem escrito lá em cima, página 54, Tecnologia Básica Jagara. Então, ele dedicou uma ou mais páginas para cada uma das tecnologias. Ele não comenta só dessa tecnologia, de outras tecnologias. Mas aqui, ele explana sobre o que ele chamou de The Road, o bastão. O Road é um aparelho de multifunções usado pelo Jagara para várias coisas. Aí ele abre, lado esquerdo, um esquema. São sensores variados de localização e exame de materiais diversos.
lado direito, serve como arma energética com duas funções: paralisar ou destruir. Olha isso. Como comunicador universal e tradutor simultâneo. Essa capacidade nós conseguimos ativar nele. Nós utilizamos essa parte da tecnologia. Do lado direito, como emissor de bioenergia para revitalizar células danificadas. A gente começou alguns ensaios nessa parte, mas não deu tempo de terminar. O último quadrado grande lá, como elemento de desplazamento. É que o professor Jefferson, ele misturava algumas palavras em espanhol e em inglês, que como ele falava 3 idiomas, tem hora que ele estava escrevendo em português e colocava algumas palavras em inglês no meio, algumas palavras em espanhol, né? Então, como elemento de deslocamento da consciência, ou de projeção da consciência, permitindo desde viagens astrais até acesso aos arquivos diversos de uma nave ou base nas proximidades. Esse item nós também conseguimos destravar. Esse item nós usamos muito. Eu tenho muitos arquivos e filmagens feitas de pesquisas que nós fizemos com o cristal, deslocamento para outros planetas, inclusive visitamos Shambhala. Tivemos experiências na cidade mítica de Shambhala. Então, ele faz uma nota de rodapé, o último retângulo, dizendo, estou lendo para vocês, porque eu imagino que no vídeo aí seja muito difícil. Nos raros casos de humanos terem acesso a um road como esse, funciona de acordo com o nível de bioenergia de cada pessoa que o use. Normalmente, a função de deslocamento, né, de viagem astral, e experiências fora do corpo seriam as mais comuns. E foi justamente as que nós acessamos. Ou seja, olha que tecnologia, né? De acordo com o nível de energia da pessoa. Então, nós não conseguimos acessar outras coisas. Poderia até ser perigoso. Imagina aquela função de destruição, se a gente atira um raio em alguém sem saber, né? Mas essa questão da viagem astral, inclusive eu vou mostrar mais documentos do cristal aí. Você queria falar alguma coisa, Roberto? Não, pode seguir. Vamos lá, então. Outra foto do bastão de cristal ampliado aí, para vocês poderem ter uma visão maior dele, mas do lado direito eu coloquei o mesmo manuscrito que eu acabei de ler para vocês aí. Vamos em frente. Pode avançar, pode mudar. Isso, exatamente. Então, é praticamente o mesmo slide que o anterior, só uma foto do cristal em tamanho real, como que ele era realmente. Dá para ver até a coloração esverdeada dele. Essa é uma foto que eu fiz na época em 3D. É como se ele estivesse presente. E vamos passar para o próximo. O próximo slide, Roberto, você vai ver foto de uma pessoa utilizando o cristal. Essa é uma das pessoas que conseguiu viajar com ele. Colocava no terceiro olho, ele entrava em ressonância com a glândula pineal, que também é composta de cristais de apatita, e lançava a pessoa em outras dimensões. Era como se fosse uma nave espacial para viajar não com o corpo físico, mas com o corpo astral. Pode passar. Outra tecnologia que nós tivemos também a oportunidade de ter em mãos, por um tempo também. Essa estatueta que vocês estão vendo aí, foi encontrada, foi entregue, eu não vou entrar em detalhes, mas foi entregue na região de Ponta Grossa, para um contatado, e, incrivelmente, recentemente nós tivemos um caso de aparição de extraterrestres, o caso Carvalho, está sendo investigado pelo professor Dirceu, e o professor Jefferson, grande desenhista, no dia da aparição nós nos deslocamos a Ponta Grossa, e o professor Jefferson fez um retrato falado do ser, grande desenhista, que eu percebi que, na verdade, ele entrou em transe, conversando com a senhora contatada, e saiu exatamente esse desenho. E essa estatueta foi encontrada, foi entregue em Ponta Grossa também, que é a perfeita imagem do ser que a senhora viu lá, do caso Carvalho. E também, eu vou ler rapidamente para vocês, a página 55 do manuscrito do relatório Alfa, onde o professor Jefferson descreve essa tecnologia. O Jagara tem uma peculiaridade distinta de todos os outros alienígenas. A de integração com humanos.
Pequenos objetos, como estátuas, podem ser usados como conduítes, ou como condutores bioenergéticos, que seriam uma fonte de conexão com esse específico de Agara. Eles escolhem a dedo as pessoas que eles consideram de interesse e facilitam a posse desses ícones para as pessoas às quais eles querem. A operação funciona dessa forma, 2 pontos. Eles buscam uma pessoa específica que vai construir a estatueta ou ícone a ser utilizado. É importante que essa estatueta ou ícone pareça ter sido construída por um humano da Terra, né? Para evitar suspeitas de outras pessoas que não deveriam acessar a esse conhecimento. Quando a estatueta ou ícone está pronta, eles vão carregá-la com energias quânticas, transformando o aparelho em algo capaz de multifunções, como comunicação à distância, coleta de energia, e pode ser utilizado para várias outras finalidades, entre elas acesso aos arquivos de uma nave ou base, desde que eles autorizem a conexão com o ícone, né? E por aí vai. Então, observe que interessante. Outra tecnologia que eu tive a oportunidade de pesquisar pessoalmente, e o professor Jefferson já tinha descrito ela num dos livros dele. Ok? Então, vocês estão vendo o desenho que ele fez, a descrição que ele fez da tecnologia, estão vendo a foto da tecnologia materializada aí na frente, para vocês poderem ver. Isso é inédito e incrível. E tem mais uma surpresinha para vocês também, tá? Vamos para o próximo. Pode passar o próximo? No próximo slide, eu coloquei 3 fotos da estatueta em diferentes ângulos, e em cima outra foto do bastão de cristal. Tá? Pode passar para o próximo. Aí, vocês vão ter a grata satisfação de ver uma das páginas do livro, o relatório alfa, onde o monitor... Desculpe, esse não é do relatório alfa, é do Zadara. Perdão. É de um outro livro. Aparece o dedo e uma palavra em extraterrestre, que significa saudações. E eu vou ler para vocês a maneira esplêndida e maravilhosa como ele transmitiu essa mensagem. Ele dizia o seguinte: na verdade, quem escreveu foi o extraterrestre que o professor tinha contato. Então, olha como ele se apresenta. Olha que lindo, pessoal. Abre aspas, palavras do professor Jefferson através do livro Zadara. Saudações humanos. Eu não tenho uma designação própria para o que a sua civilização diria como nome. Entre os da minha espécie, nos reconhecemos por frequências harmônicas que podem individualizar-nos adentro de um coletivo de indivíduos. Mas no esforço de uma melhor compreensão sociocultural, me chamem de o monitor. Essa também não é a minha forma, porque lá na próxima página tem o desenho dele. E ele fala, essa também não é a minha forma. Há muito tempo, o meu povo ascendeu a níveis evolutivos que transcenderam a matéria física. Somos seres etéreos agora. Isso acontece com algumas civilizações que avançam no estado de consciência, elas não são mais tridimensionais, são seres etéreos. É o caso da civilização do monitor. Algumas civilizações aqui da Terra já conseguiram atingir esse desenvolvimento para chegar no grau de civilização etérea, tá? E ele continua dizendo para o professor Jefferson, né, que foi colocado no livro. Outra palavra que ele colocou em espanhol no meio do português aqui, ó. E eu escolhi um humano emissário das minhas palavras. E é dele o resultado desse trabalho apresentado aqui. Quem era esse humano? Jefferson Borba de Souza. E do lado esquerdo, vocês estão vendo aquele símbolo que foi colocado no relatório alfa, ok? Que é o triângulo com 3 pontinhos em cima, simbolizando as 3 forças primárias da criação, que o professor Jefferson chamava a serendipidade, a sincronicidade e a entropia. Pode passar. Agora, um bônus para os ouvintes que ficaram até agora, estamos com quase 1h30 de live. Aqui, uma foto da pedra extraterrestre. Eu tenho uma live contando essa história também no canal do Roberto, em vários canais. Essa história é legal.
É muito legal essa história, viu, pessoal? Aconteceu também... Quem quiser assistir essa live, tá aqui no canal também, hein? É só procurar lá uma live que eu fiz com o professor Paulo. Exatamente. Lá nós contamos detalhes de como que esse objeto veio parar em nosso poder por um período também, né? E aí observe os triângulos, e ela não tem só triângulos, mas eu coloquei esses triângulos aí, para vocês poderem, tem uma chave que eu estou passando para o pessoal aí, embutida, e vamos para o próximo. Aí... Quem quiser saber dessa live e ficar, que ainda não assistiu, tem até a Elba Ramalho está envolvida nessa situação aí. Quem quiser ir lá de curioso vai assistir a live. Tem Elba Ramalho no meio. Tem algumas pessoas que estão aí no chat, inclusive, que conhecem essa história. Depois eu quero falar, agradecer a presença deles aí, falar o nome de cada uma delas. Mas o que eu coloquei aí para vocês, pessoal, é um aviso aos navegantes. Essa última foto é bombástica. Em 2012, eu não lembro agora se foi 2011, 2012, acho que foi 2011, eu fui convidado para um congresso do Rafael Cury, um congresso internacional de espiritualidade e ufologia, e quando eu fui falar da pedra, a Elba me emprestou a pedra, e falou, você vai falar da pedra, leva a pedra com você. E eu levei a pedra. E o pessoal falou, mas você é maluco? Um objeto desse valor, você colocou na mochila e pôs lá, e eu pus em cima da mesa, dentro de uma cúpula de vidro, vocês estão vendo aí a foto, para provar que eu fiz isso. Esse é um aviso aos navegantes, porque eu quero dizer o seguinte, existem certos materiais que são sagrados, e são inacessíveis aos profanos. E se alguém tenta pegar, vai se dar mal. Tem um guardião. Essas coisas não chegam na mão de alguém por acaso. Se não for para você, não vai ser para você. E não adianta você querer pegar, que você não vai pegar. Então, porque algumas pessoas vieram me dizer para não fazer essa live. Não essa do Roberto. Nada pessoal. Nenhuma live mais. Porque eu estou de posse de alguns manuscritos do professor. Eu fiquei com essa pedra e viajei com ela e fui para Curitiba e coloquei em cima da mesa a pedra. Igual eu estou colocando o material do professor Jefferson agora em cima da mesa. Ok? Porque tem cópia de segurança. Se acontecer alguma coisa comigo, com o material que está comigo, tem outra pessoa que tem uma cópia igualzinha. Vão perder só tempo. E porque a humanidade merece ver. E foi por isso que eu peguei essa pedra e levei para Curitiba e coloquei em cima da mesa. Era um congresso de ufologia, estavam os maiores nomes da ufologia mundial nesse dia, só para você ter uma ideia. O diretor do projeto Rama estava presente, Sisto Paz Wells estava presente nesse dia. Peruano. Entre outros polos de renome. O doutor Navarro, Júlio César Acosta, enfim. Eu quero... sabe para que eu levei essa pedra? Pessoalmente, um dos maiores ufólogos do mundo, editor da revista UFO, e todos eles olharam a pedra. E ninguém se deu ao luxo de investigar se eu era um farsante, se isso não era uma pedra qualquer, ou se era extraterrestre mesmo. Ninguém teve nem coragem de falar, você está mentindo, isso aí... Ninguém pegou, deixa eu tirar uma poeirinha dela para analisar no microscópio para ver se você está falando a verdade. Por quê? Se você estiver falando a verdade, você tem a prova cabal. Você tem um material que vai comprovar a existência de extraterrestres. Está entendendo? Ninguém fez isso. Bom, agora vamos passar para o... Como? Essa foto é novidade para mim, porque eu não tinha visto e não tem nem nas lives que você fez aqui. Não, é a primeira vez que eu mostro em público. Então, eu sempre coloco uma coisinha assim. Essa aqui, pode passar esse slide, vai para o próximo.
Então, esse só para vocês terem uma ideia do material maravilhoso que é o relatório alfa. Esse desenho foi tratado, no relatório ele vai aparecer tratado, mas todas as ilustrações originais do professor Jefferson, em que ele vai falar da civilização de Mu. E vai falar também da Lemúria. Então, tem todo um capítulo em que ele vai descrever esses seres, é claro, ele está falando por tópicos aí, não se aprofunda muito, mas vai citar todas as antigas civilizações da Terra. Mu, Atlântida, pode passar para o próximo. Ele vai contar como foi que a chegada dos Anunnaki, eu vou ler vou dar uma palhinha, vou ler esse parágrafo para vocês. Com a chegada dos Anunnaki, os atlanteanos puderam vencer a grande batalha de Phaeton e Hercólogos, que causou a destruição do planeta Marte e a queda do Império dos Sete Sóis da Atlântida. Os sobreviventes se juntaram cuidadosamente com uma civilização humana, mas uma boa parte decidiu ir para os subterrâneos e viver lá, longe dos humanos. Esses são os arquivos dos intraterrestres. Então, imagina o que tem de arquivos, tá? Agora é um popurrí de imagens, de ilustrações feitas pelo professor, e uma ou outra ilustração vai mostrar as letrinhas dele ao redor do rosto, porque a gente não tratou ainda, pode ir passando. Aí você tem os reptilianos, reptóides, pode ir passando. Agora a gente vai passando, conta até 2, 3 e passa de novo. Tem várias ilustrações de seres alienígenas feitas pelo professor. Pode ir passando. Passando. Aí você para um pouquinho no cérebro. No próximo. O próximo slide é a configuração dos cérebros neoterrestres. Então, o professor Jefferson já explica a mutação que está ocorrendo na raça humana e o que aconteceu no cérebro dos neoterrestres, né? A diferença, as áreas do cérebro. Então, uma coisa simplesmente fantástica. Pode passar para o próximo. Aí você tem ilustrações do professor Jefferson da história básica do Jagara, o corpo deles, né, o rosto deles, ele descreve a altura, anatomia e fisiologia. No próximo slide, eu coloquei mais uma canja também de tecnologia básica do Jagara, onde o professor Jefferson fala da questão de abertura de portais, né? As naves, inclusive, ó, aí, na página do lado direito, você tem mais um capítulo da tecnologia básica Jagara, onde ele fala dos tipos de naves, ele fala, outros tipos de naves podem usar o portal transdimensional, que realiza a dobra do espaço-tempo contínuo, causando um wormhole, ou buraco de minhoca, conectando distantes sistemas estelares que estejam sintonizados com a frequência dos sistemas conjuntos. O segredo é um sistema integrado que habilita a nave a acessar o conduíte do wormhole, do buraco de minhoca, e se denomina TISAB, e tem um formato hexagonal. Interessante que o professor Jefferson pediu que os livros, quando fossem impressos, tivessem a forma hexagonal. Nós estamos vendo ainda como vamos proceder para fazer isso. Não sei ainda como, mas vamos tentar. Então é por isso que ele desenhava, né? Ele desenhava o livro dessa forma que eu te mandei. Exatamente, exatamente. Eu tenho esse material original, manuscrito dele. Ele faz um hexágono, porque ele quer que todos sejam hexagonais. Então, aí embaixo tem outro tipo de nave, as Tidaek. E ele fala assim, mas existem naves que não usam o sistema de portais de buraco de minhoca, de wormholes, mas tentam criar os seus próprios mini portais pessoais. Assim que eles integraram seus sistemas de TISABs, acoplados a catalisadores quânticos polarizados em um aparelho chamado TIDAEC. O problema com isso é a impredictabilidade de funcionamento do aparelho, ou seja, em cada 100 vezes que se utiliza, somente 47 vezes os usuários chegariam ao destino que queriam chegar, porque em 53 vezes eles seriam transportados a um outro local totalmente diferente devido a um buraco de minhoca instável. Então, eles também têm naves que abrem um buraco de minhoca instantaneamente, mas não tem uma exatidão ainda. Então, pode passar. Ali, o próximo slide é um portal hexagonal que o Jagara
O professor Jefferson, nessa obra, conta a história do Jagara, que as primeiras naves deles eram naves transgeneracionais. Era uma geração que começava a viagem e era outra geração que terminava. Até que eles chegavam no lugar, faziam o portal, construíam esse portal, e depois sim era possível abrir o buraco de minhoca. Então, é incrível essa obra, é revolucionária, maravilhosa, empolgante, envolvente. No próximo slide, vocês vão ver as coordenadas estelares da civilização Jagara. Daqui a pouquinho o Roberto já vai virar o slide, que ele fez à mão, depois nós digitalizamos tudo isso, fizemos assim, baseado nessa, a gente colocou as originais no livro, vai sair, tá? O mapa estelar, do lado direito, você tem o mapa estelar a partir do que Beth Hill disse que viu na nave e recordava sob hipnose. Ou seja, o casal Beth e Barnard Hill ficaram famosos por terem sido os primeiros a citar a civilização dos Greys, ou Jagara. E sob hipnose, a Beth Hill, ela citou duas estrelas, Zeta Reticuli 1 e Zeta Reticuli 2 na constelação da Lira. Eles foram os primeiros a mencionar os Greys. E esse é o mapa que ela conseguiu resgatar através de hipnose. E do lado esquerdo, você tem outra versão do mapa estelar muito semelhante. Então, praticamente, ela lembrou de tudo sobre hipnose. Então, mas, na verdade, em conversas com o professor Jefferson, ele me disse que Zeta Reticuli 1 e Zeta Reticuli 2 não são a origem dos Greys. São bases deles também. Eles vêm de um outro local ainda. Fim da apresentação de slides. Voltamos à tela cheia agora e vamos ver se tem alguma pergunta, alguma observação para nós encerrarmos a live. Vamos ver aqui. Não teve pergunta, porque foi bastante bate-papo aqui, ó. Não tem pergunta, tá, Paulo? Mas eu acho que é porque você foi bem claro, soube explicar direitinho as coisas. Eu estou tentando achar aqui. Não, tá ótimo. Tem uma pergunta da Zelma, aqui, ó. A Zelma, que inclusive já fez live aqui no canal e vai voltar. A Zelma Legal. vai voltar aqui no canal, vai fazer uma live aqui, vou convidar ela. Professor Paulo, o grande universo criou todas as raças? Muito obrigado pela sua participação, Zelma. Obrigado, Zelma, pela pergunta aí. Eu creio que a Zelma se referiu ao grande arquiteto do universo. O professor Jefferson cita ele criou criou todas as civilizações, mas teve uma civilização, os Labaitorianos, acho que o Roberto também já ouviu esse termo, Labaitorianos, que ajudaram a desenvolver a forma humanoide, mas sob a coordenação do grande arquiteto supremo. Então, no livro, deixa eu lembrar o título do livro, são tantos livros, eu estou estudando ainda, não estou a par de todos os conteúdos, mas no próprio Blue Planet Project, ele cita a criação da raça humana e cita o grande arquiteto supremo. É maravilhoso. E sim, Zelma, ele está por detrás. Existe, inclusive, a gente viu os estudos teológicos, exoteologia, que trata dos criadores das civilizações, dos deuses, na nossa língua. Porque, inclusive, na Bíblia fala a palavra Elohim. E a palavra Elohim, na verdade, é plural. É tradução de deuses, Então, Roberto, antes de encerrar, eu peço permissão para ler uma página curtinha, que não demora 2 minutos, para o pessoal. Eu acho que o pessoal não quer, viu, Paulo? É do livro que o professor Jefferson escreveu, chamado Codex Altima. Deixa eu ver se eu acerto a câmera. Codex Não dá para ver. Esse desenho aqui é do Labaitoriano. Aqui, agora eu peguei, ó. Tá vendo esses seres aqui, ó? Você quer mostrar, Essa é uma das primeiras civilizações do universo. Como? Você quer mostrar o Labaitoriano? Sim. Esse ser que ajudou a desenvolver a forma humanoide. São conhecidos como seres arcanos. Espera que eu... Aí. Tá? Esse livro, que eu vou mostrar a capa para vocês agora, se chama Codex
Altman. Olha o símbolo do triângulo lá, tá vendo? Esse livro foi ditado pelo Monitor, representante da civilização Chamariá, para Jefferson Souza e Paulo César de Oliveira. Eu vou mostrar para vocês aqui a caligrafia do professor colocando o meu nome nessa obra. Espera aí, deixa eu... Aqui. Ô, Paulo. Jefferson, olha lá. Tá vendo? Ó, relatado pelo Monitor, representante do Chamariá, a Jefferson Souza e Paulo Oliveira. Então, eu quero ler isso para vocês aqui. Ô, Paulo. Inclusive, ele escreveu um livro, Roberto. Olha que coisa linda. E deixou um espaço em branco para mim, ó. E colocou aqui, ó. Prefácio. Opa. Ah, legal. Olha o desenho dele tratado, que lindo que fica. Esse é um Labator. Pode falar, Paulo. Então, em primeira mão, eu vou ler para vocês palavras do próprio Monitor. Vamos lá, pessoal. Ó, conectem-se aí. Ó. Vamos fazer uma conexão agora, pessoal. Concentração. A primeira etapa é um provérbio antigo do povo chamariado. Um provérbio do povo chamariado que diz o seguinte: o conhecimento está sempre ao alcance do ser que verdadeiramente o busca. Ou seja, muito parecido à frase de Jesus que dizia: buscai a verdade e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. O povo chamariate fala: conhecimento está sempre ao alcance do ser que verdadeiramente busca. Essa frase é do Monitor. Eu vou ler agora para vocês, essa frase do Monitor. Tudo que existe está vivo. Tudo está conectado. Tudo é energia. A vida, toda ela, sem exceção, tem que ser considerada, respeitada, e os seus sacrifícios serão sempre lembrados. Não existe a morte absoluta. Tudo é relativo. Não existem as coincidências. E tudo tem o seu propósito. Aí, essa frase é do professor Jefferson. Ele colocou no rodapé uma frase dele, na contracapa do livro. Aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Somente uma mente aberta pode ver além das suas limitações. E aí, ele deixou espaço para mim. Eu vou revelar uma coisa também aqui para vocês em primeira mão. Hoje a sua live, Roberto, está sendo uma live de revelações, tá? O professor Jefferson, como ele tinha acesso aos registros da Casa da Natureza, ele não me achou por acaso. Ele me conhecia de uma outra encarnação. E ele sabia até o meu nome naquela encarnação, com quantos anos eu morri e o que eu fazia. E ele conservou o meu título, que eu tinha naquela vida, que era o título de Maharishi Yogi. Então, quando ele escrevia para mim, ele me chamava pelo título de Maharishi Paulo Yogi. Então, eu tenho isso documentado, assinado por ele. É claro, eu não uso isso para o meu orgulho, pelo meu ego, nada, porque hoje eu estou tendo que começar tudo de novo. Mas vamos lá. Então, assim, eu vou ler para vocês agora nossa missão. Olha aqui, ó. Nossa missão, nosso trabalho. É uma carta, praticamente, que o Jefferson deixou para a posteridade. Ele disse o seguinte... E presta atenção, pessoal. Conexão agora, hein? Conexão, hein? Nós desafiamos o destino. E vamos até onde devemos ir. Nós mantemos nossos olhos no céu, nossa mente no cosmos, mas temos nossos pés firmemente plantados no chão. Nosso coração está aberto, mas a nossa lógica é aguda. Nós nos comprometemos a buscar o conhecimento dos viajantes interestelares de todas as formas viáveis, até mesmo de nossos ancestrais também. Nós somos o resultado combinado da força de muitos. Cada um de nós é importante em um contexto abrangente. Nós, humanos,
somos um enigma para esses viajantes estelares que, como nós, também buscam respostas a tantas perguntas ainda sem solução. Até mesmo aquelas perguntas que, todavia, ainda não foram. Somos o resultado de luz e escuridão, em um paradoxo desconhecido, mas muito real e presente. E brilhamos em nosso presente, nos nossos progressos diários, algo mais lentos, mas sempre seguros, até o evento final em um distante amanhã. Nós somos a força resultante de muitos conectados uns aos outros. Vou ler de novo. Nós somos a força resultante de muitos conectados uns aos outros. Somos uma unidade global de investigadores aqui para servir à humanidade. Venham se juntar a nós. Todos aqueles que sejam sinceros e de mente aberta serão bem-vindos. Juntos, vamos construir um futuro de conhecimento cósmico, rumo à nossa eventual ascensão. Jefferson Souza e a nossa equipe global de investigação 2021-2022. E com essa leitura desse texto, nós encerramos a nossa fala dessa noite. Muito bom, Paulo. Nossa, eu adorei a live. Fiquei muito contente com as novas revelações. Material que eu não tinha visto ainda do professor. Achei muito legal. Saber que está em mãos de uma pessoa muito capacitada e que é você, e que você tem pessoas da sua confiança que também estão te ajudando aí na reprodução desse conteúdo, desse material. Agradecer aí a sua presença, né, e o seu cuidado com esses materiais, que em breve a gente vai ver eles produzidos fisicamente, editados, e vão ser divulgados, né, para as pessoas poderem comprar. Muito obrigado, Paulo. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado a todos pela presença nessa live. E vamos formar uma força de união, como o professor Jefferson disse, nós somos o resultado do esforço de muitos. E, na verdade, você vê o esforço que ele fez para cristalizar. Ele pagou muito caro, pagou com a vida, porque ele esteve detido por muitos anos por revelar informações que eram censuradas, pagou muito caro, e nós agora temos que nos unir, dar continuidade a esse trabalho. Seguramente não vamos conseguir concluir, e outros virão depois de nós para continuar o nosso trabalho, mas que ele nunca deve parar. E a prova da união, a Jaqueline da Transcomunicação, a Márcia, você, tem pessoas maravilhosas no Brasil que se dedicam de corpo e alma para ajudar as pessoas. O trabalho que foi feito para ajudar os últimos dias do professor Jefferson, graças a um trabalho conjunto seu, da Jaqueline, da Márcia, e de todos os ouvintes dos respectivos canais que doaram, que fizeram com que o professor Jefferson tivesse os últimos dias melhor, foi amparado, recebeu tudo que ele precisava. Não faltou nada para ele, mas infelizmente nós não tivemos tempo de concluir, né, o legado dele, mas não vai ficar parado, nós vamos seguir o trabalho dele, com a graça de Deus, do grande arquiteto do universo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de vocês que chegaram até aqui. Se inscrevam no canal e já sabem, tá rolando uma rifa, já está com 44 números e eu espero que você contribua e ajude o canal. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite, professor Paulo. A gente ainda conversa no backstage. Rapidinho aí. E gratidão, pessoal. Vamos ajudar o canal também compartilhando a live. Um abraço para vocês.